Joel capítulo de número 2. Amém, Jesus. Os irmãos que nos acompanham pela web rádio Raízes de Judá, uma ótima noite, a paz seja convosco. Que seja uma semana de vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Nós temos irmãos que nos acompanham em Aguaí, nós temos irmãos que nos acompanham no Japão, na Irlanda, em Goiânia, nós temos irmãos que nos acompanham em várias partes deste país e até fora do país, através da web rádio Raízes de Judá. Todo culto da quarta-feira à noite, todo culto do domingo à noite é transmitido ao vivo no endereço www.raizesdejudá.com.br. É retransmitido na terça às 11h30 e na sexta às 11h30. Tem a reprise, é reprisado. Terça-feira 11h30, sexta-feira 11h30, tá? E no site da rádio, é uma rádio gospel administrada de propriedade do Rogério, que estava agora há pouco aqui no altar. É o dia inteiro tocando músicas evangélicas e com reprises em link de cultos filmados aos domingos. Esse culto está sendo filmado e aquele que quiser assim assistir, acessar ou indicar alguém no decorrer da semana, através do próprio site da rádio, tem um link lá escrito vídeos. É só acessar, clicar no link vídeos e tem vários cultos do domingo que foram filmados, gravados e assim estão disponibilizados a quem quiser aprender um pouco mais, ser um pouco mais abençoado. E você é uma ferramenta importante nesse processo, porque através da sua vida muitas outras pessoas podem ouvir, acompanhar a palavra de Deus. Por exemplo, a irmã Maria Antônia, ela trabalha à noite, então não é sempre que ela está em disponibilidade para estar conosco aqui no templo, mas ela já pegou o endereço da web rádio. O dia que ela não puder, não é a irmã Maria Antônia, é a irmã Eolinda, eu inverti, que é sobrinha da irmã Maria Antônia. No dia que ela não puder estar conosco aqui, ela estará acompanhando através da web rádio, ok? Então que Deus possa te abençoar, mas abençoar outras vidas, através das ferramentas que nós temos colocado à disposição, para que pessoas tenham a sua vida, a sua história mudada a partir da palavra de Deus. Quem encontrou Joel capítulo de número 2 diz glória a Deus. Versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia e graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, sê na minha vida, sê na vida dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, eu dependo da tua inspiração, da tua iluminação, da tua graça, da tua sensibilidade, para ouvir, entender e transmitir a tua palavra nessa noite, com simplicidade e objetividade, de forma clara, a fim de que meus irmãos, entendendo, possam aplicar a palavra em seu dia a dia. Portanto, nos abençoa através da palavra, tanto aqueles que estão aqui dentro deste templo nessa noite, quanto aqueles que estão acompanhando através da web rádio, através desse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, e todos digam amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu estou feliz com Jesus. Quarta-feira ainda eu dizia, estou feliz com Jesus. E quando eu digo estou feliz com Jesus, eu não estou dizendo que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho problemas, que eu não tenho lutas a serem vencidas. Eu estou dizendo que eu estou enfrentando batalhas, enfrentando lutas, passando por problemas, e Jesus Cristo tem sido o meu ajudador. Então, quando eu digo eu estou feliz porque eu tenho a convicção
que Jesus ele, em tudo vai organizar, arrumar, trabalhar para que eu seja mais do que vencedor. E essa tem que ser a nossa postura, o nosso pensamento. Esse tem que ser o seu pensamento, meu irmão. E você vem para hoje, para cá nesse lugar, nessa data, você vem com um pensamento, senão o pensamento de receber vitória, sim ou não? Quem vem para cá pensando em receber vitória diz amém, Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos aqui por conta das vitórias. Estamos aqui para adorar a Deus, para reconhecer que Deus ele é maior, ele é melhor, ele é poderoso, ele é vencedor. Estamos aqui para reconhecer que não há nenhum outro nome em que importa ser adorado, apenas e tão somente Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui para reconhecer aquilo que o próprio Deus diz na palavra dele, que ele recebeu um nome, Jesus recebeu um nome que está sobre todo nome, nome esse que todo joelho um dia se dobrará, toda língua confessará, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Aleluia. Quer dizer, nós desde já estamos nos ajoelhando, desde já estamos reconhecendo: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo é vivo, Jesus Cristo é verdadeiro e Ele opera milagre na vida daquele que crê. Pergunta para quem está do teu lado aí, ó, você crê que Jesus opera milagres? O que ele disse? Sim ou não? No catolicismo, o santo das causas impossíveis é o Santo Expedito. Com todo respeito ao catolicismo, àqueles que são adeptos, seguidores dessa religião, mas para nós, santo da causa impossível só tem um. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Olha para quem está do teu lado, diz assim, ó: o santo das causas impossíveis é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, graças a Deus. Oh, louvado seja Deus. Se você vai aplaudir, aplauda com alegria, aplauda glorificando. Aleluia. Por que é importante nós sabermos isso? Porque o irmão, a irmã vem para cá com situações a serem resolvidas, sim ou não? Sim. Agora, tem coisa que você tem condição de resolver, não tem? Não, tem problema que você está enfrentando hoje que você mesmo pode resolver, sim ou não? Então, faça a sua parte. Não é? Aquilo que nós podemos resolver, nós não vamos ficar pedindo para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o vizinho, para a vizinha, para o tio, para a tia, para o amigo, para a amiga resolver. Ué, o que dá para nós resolvermos, nós mesmos vamos resolver. Agora, tem coisa que nós não temos condições de resolver. Tem coisa que por mais que nos esforcemos, não conseguiremos resolver. E aí nós vamos recorrer a quem? A Jesus Cristo de Nazaré. Você tem coisas que pode resolver, meu irmão. E você quer que eu fale uma coisa da parte de Deus para a sua vida? Tem problema que você está enfrentando porque você não está tomando atitude, que é devida à tua parte, à tua vida. Tem atitude que não depende de outra pessoa, depende só de você. Eu vou dar exemplo. Só os fortes entenderam. Tem gente que tem dificuldade com o vício da bebida. E a bebida é uma desgraça, é uma maldição, é uma praga, é um demônio que age para trazer dificuldade para a família. Ele acaba com o corpo da pessoa, arrebenta com o corpo da pessoa, ele arrebenta com as finanças da pessoa, ele arrebenta com o casamento, ele arrebenta com a estrutura da família. A bebida é um demônio agindo dentro de uma família. Tem pessoa que tem problema com isso daí. Agora, ó, o exemplo:
A bebida está lá. A bebida está lá. Se a pessoa ficar aqui, o copo de bebida vem sozinho em direção da pessoa, corre esse risco? Claro que não. Imagine só o copo vindo. Não, você vai ter que me beber. Não, eu não quero. Está amarrado em nome de Jesus. Não, vai beber, beba. Irmão, irmã, vamos ser francos. Vamos ser claros, né? Vamos ser objetivos e sinceros. Tem problema que nós mesmos que procuramos. Esse é um dos exemplos, né? A bebida, ela não vai na boca da pessoa sozinha. A garrafa da cerveja, do uísque, da vodka e assim por diante, não sai do bar, do boteco, do alambique, seja do que for, e vai para casa do irmão, da irmã sozinha, ou vai? Alguma vez já chegou a tocar a campainha, ou bater na porta, o irmão, a irmã olhar, quem é? Vai dar uma olhada, é uma garrafa da marvada, pedindo para entrar. Não existe isso, né? Então a gente tem que ser maduro. As crianças estão participando das atividades para as crianças ali na chácara, né? E graças a Deus a chácara está cheia de crianças aprendendo a Bíblia. Aqui ficaram os adultos. Então nós não podemos levar a nossa vida como se nós fôssemos criancinha que não entende nada, que não... Não. Tem problema que nós mesmos podemos resolver. Por exemplo, tem pessoa que tem dificuldade com o vício de drogas. A droga vai sozinha na vida da pessoa? Não. Vem geralmente através de amizades. Amizades que tem que ser evitada. A droga, ela vem através geralmente de amizade, de um convite, de um oferecimento. Então qual que tem que ser a postura da pessoa? Eu orei a Deus, eu pedi para Deus me ajudar. Deus vai ajudar. Mas a pessoa tem que cair fora das amizades que lidam com droga. Tem que passar longe dos traficantes. Tem que passar longe daqueles que estão aí oferecendo. Essa é uma regra. Aquilo que é a nossa parte nós temos que fazer. Tem pessoa que vive enferma por conta de alimentação. Se alimenta mal, se alimenta muito e assim por diante. Vira e mexe está lá no PS do Vila Cristina. Vira e mexe está no PS do Piracicamirim e assim por diante. Está na Ampla, está na Santa Casa, nos fornecedores, na Unimed. Poxa vida, mas a pessoa, ela muitas vezes não tem regra nenhuma na alimentação. Ela come, é aquela coisa, né? E crente come, hein? Não bebe, mas come, né? Enquanto não vê acabar, não sossega, não é? Então, vai adiantar orar? Ora, ai Deus, então me cura. Pede para o pastor, pastor, ora para que eu seja curado. O pastor, lógico que vai orar. Aí a pessoa, a hora que vai embora para casa, vai na lanchonete, vai no restaurante, vai não sei aonde, vê o prato de comida e a pessoa fica maluca, ela fica doida, deixa até a mulher, deixa o marido, deixa as crianças tudo para trás. Então é importante que nós saibamos, tem coisa que nós que fazemos, tem problema que nós trazemos para a nossa vida. Tem luta, tem dificuldade, tem adversidade, que somos nós mesmos que acabamos trazendo. E nós temos que nos disciplinar. Nos disciplinar. Isso nós poderíamos falar aqui de várias situações. Agora, falando de uma forma mais aprofundada nas quartas-feiras, os irmãos que vêm, continuam vindo. Os que não vêm, começam a vir nas quartas-feiras, porque nós tratamos de um jeito mais esclarecido ainda acerca desse assunto. Tem problema que só chega na nossa vida por conta de nós mesmos tomarmos as atitudes erradas. E nós mesmos temos condições de reverter a situação. Nós mesmos podemos falar, não, chega, eu vou pôr um basta, eu vou parar com isso, eu não farei mais, e assim por diante. Tem coisa que nós dependemos da ajuda sobrenatural, da ajuda que vem dos céus. E é exatamente disso que Deus está falando para você na noite de hoje. Pentecostes é o poder que vem do céu para te ajudar a superar situações que a tua limitação física impõe. Pentecostes é isso. Pentecostes é a força que vem dos céus para nos ajudar a vencer, a conquistar, a expandir, a tomar posse de coisas
coisas, situações que nós não teríamos condições humanamente falando. Humanamente falando, nós não teríamos condições. Ou seja, Pentecostes é um poder, é uma força, é uma capacitação sobrenatural para nós tomarmos posse de vitória. Pergunta para quem está do teu lado: você quer? Isso, o ensaio foi excelente. Agora nós vamos fazer para valer mesmo. Fala assim, ó, você quer que esse poder sobrenatural seja derramado sobre a sua vida? O que ele respondeu? Sim ou não? Então responda para ele agora. Então você fala assim, ó, então você não pode faltar nos próximos 6 domingos, porque hoje está começando o procedimento de Deus na sua vida para que a colheita seja abundante. Amém? Quem quer uma colheita abundante, aplauda e glorifica a Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Oh, Deus tem uma colheita abundante para a sua vida, meu irmão. O primeiro dia da campanha nós destacamos tema para cada um dos dias, né? Uma proposta de reflexão para cada dia. No primeiro dia nós vamos tratar o quê? A respeito da promessa do Pentecostes e da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí nós faremos o quê? A aplicação para a nossa realidade aqui. Nós vamos observar como era no Antigo Testamento, como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Lógico que não dá para nós aprofundarmos, por conta de ser muita informação, mas nós teremos um norte de como era no Antigo Testamento, e aí nós faremos a aplicação para os dias de hoje, né? Então, à luz da Bíblia, no Antigo Testamento, quando nós falamos do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, nós vemos que ele agiu, ele estava presente, ele operou durante a criação. Eu ainda acho pertinente, antes de eu dar continuidade ao que está proposto aqui, de uma forma mais específica nos tópicos, eu acho pertinente ainda ajudar numa situação, porque às vezes a pessoa tem dificuldades, e as dificuldades elas têm que ser o quê? Eliminadas, né? Acerca da Trindade, do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? Como que é? Um dia eu perguntei para uma pessoa que me ensinava, uma catequista que me ensinava acerca da Trindade. E aí eu perguntei, mas quem é o Espírito Santo? Ela me ensinou assim: olha, tem o Deus Pai, que é um Deus forte, é um Deus grande. Tem o Deus Filho, que é um Deus um pouco menor, um pouco mais fraco. E tem o Deus Espírito Santo, que ele já é um Deus um pouco mais fraquinho. Então, tem problemas que são mais fáceis de resolver. Você pede para quem? Você pede para o Espírito Santo. Tem problema que é um pouco mais difícil. Você vai pedir ajuda para quem? Para o Filho, para Jesus. Agora tem problema que é muito difícil, e aí você pede ajuda para quem? Para o Deus Pai, que é o Deus poderoso. Eu ouvi, cresci com aquilo na mente. Com o passar do tempo eu aprendi que não é bem assim. A intenção da pessoa de me ajudar, ela era das melhores. Talvez faltava um pouco de informação, mas a intenção era das melhores. E aí a gente vai aprendendo que o Deus é um só, não tem 3 deuses. É um, mas que se manifesta de forma diferente. Então, esse Deus, ele se manifesta de forma diferente. E aí, para facilitar ainda a nossa reflexão aqui, o João Paulo está aqui ao lado da esposa dele, a Érica. Para facilitar, preste atenção para depois você não ficar com dúvida. O João Paulo está ao lado da Érica. O João Paulo é filho da Roseli, que está lá no fundo, que é a nossa diretora de diáconos. E o João Paulo, ele é marido da Érica. Além de ser marido da Érica, o João Paulo, ele é genro
do Claudinei, da irmã Rosimar. Quantos João Paulo tem? Quantos? Um João Paulo. Mas quando nós falamos, o João Paulo ele conversa com a Roseli, ele trata com a Roseli sendo o quê? Mãe. Quando ele conversa com a Érica, ele conversa com a Érica sendo o quê? Esposa. Quando ele conversa com a Rosimar, com o Claudinei, ele conversa sendo eles o quê? Ele conversa na condição de genro. Quantos João Paulo tem? Essa cai na prova, hein? Presta atenção. Quantos João Paulo tem? Um. Mas o mesmo João Paulo, ele se manifesta pelo menos de 3 maneiras diferentes aqui: como filho, como marido, como genro. Poderia ainda falar irmão do Diego, do Pedrinho e assim por diante. Então fica claro, é um Deus, mas um Deus que se manifestou de 3 formas diferentes. Se manifestou como Pai. Ele criou o céu, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Ele criou o homem. Porém o homem, através de Adão, através de Eva, caiu no pecado e necessitava de derramamento de sangue para ser expiado os seus pecados e para que ele se aproximasse novamente de Deus, porque o homem se tornou pecador e Deus é santo. Então precisava que o sangue fosse derramado. O homem não tem condição por si só de derramar sangue pelos seus próprios pecados. Então o próprio Deus, ele se manifestou em carne, através do que? Do nascimento da Virgem Maria. Maria era uma mulher virgem e desposada, que teve Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo. Então Jesus veio, morreu, derramou seu sangue, venceu a morte, ele ressuscitou. Agora, o derramamento do sangue e a ressurreição de Jesus era para que a obra de Deus fosse completa e nós fôssemos restaurados na comunhão com Deus. Mas aí tem uma problemática, porque Deus, ele criou o homem pecou, aí ele enviou Jesus. Jesus morreu, ressuscitou. O sangue de Jesus purifica e aproxima o homem de Deus. Mas o homem precisa saber dessa informação e precisa acreditar nessa informação. Então, como que o homem vai acreditar nessa informação? Ele precisa de alguém para convencê-lo disso. E aí o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne, para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Deus Pai é um Deus, mas na pessoa do Pai, ele criou. Na pessoa do Filho, ele resgatou. E na pessoa do Espírito Santo, ele convenceu o homem de que o homem é pecador e o homem precisa de Jesus para ser salvo. Resultado disso, hoje 10 pessoas passaram pelas águas do batismo. Certo até aqui? Ficou claro? O Espírito Santo, então, ele não é uma pessoa que está jogada no canto, que não tem importância nenhuma. Pelo contrário, o Espírito Santo é quem atua nos dias de hoje na igreja. O Espírito Santo é Deus. E Deus, ele está agindo nesse período, nesse tempo, nessa dispensação, através do Espírito Santo. E é aí que entra o poder, a capacitação, o favor sobrenatural de Deus sobre a vida do ser humano. Naquilo que ele pode fazer, ele vai e faz. Mas naquilo que ele não tem condições de fazer, é difícil para ele, o Espírito Santo age e opera, fazendo com que ele acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele pede ou do que ele pensa. Amém? Até aqui ficou claro? Para o irmão, para a irmã, de repente deu uma clareada a alguns aí que de repente talvez até tivessem dúvida acerca desse assunto. E aí nós vamos agora então voltar para o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo participou da criação, ó. Salmo 33 versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então, pela palavra do Senhor e pelo Espírito foram criados os céus e todo o exército celestial. Na criação do homem, Gênesis 2:7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Soprou o Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ainda no Antigo Testamento, nós vemos a atuação do Espírito Santo na mensagem direcionada a Israel. Israel foi uma nação escolhida por Deus para um propósito. E na vida de Israel, no propósito divino, o Espírito Santo atuou. Desce o teu bom Espírito para os ensinar. Isso está em Neemias capítulo 9, versículo 20. Em Neemias 9:20 está escrito que Deus deu o Espírito Santo dele ao povo de Israel para ensiná-los. Assim também, além da mensagem divina a Israel, a mensagem divina através dos profetas. Os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que diz, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha o que Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ainda sobre a vida de Davi, nós tínhamos no Antigo Testamento o estabelecimento de autoridades: sacerdote, profeta, rei, os juízes. O sacerdote, eles eram aqueles que falavam para Deus do povo. Os reis governavam as nações. E os profetas falavam para o povo da parte de Deus. Os juízes, eles julgavam as causas. Então, meu irmão, minha irmã, tanto os reis, quanto os profetas, quanto os juízes, quanto os sacerdotes, eles foram ungidos, eles recebiam do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele para executarem tais funções, tais tarefas no decorrer dos seus dias. Diferente do que é hoje, que é derramado sobre toda a carne. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era dado, ele era concedido àqueles que recebiam determinadas tarefas, àqueles que tinham determinados posicionamentos mediante a concessão divina. Os reis, os profetas, os sacerdotes, os juízes. Então eles recebiam do Espírito Santo sobre a vida deles. E aqui nós temos o exemplo de Davi, que está em 1 Samuel 16:13, que diz: então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Pois bem, meus irmãos, de uma forma resumida, o Espírito Santo de Deus, ele agia em vidas específicas, em propósitos específicos, em um povo específico no Antigo Testamento, através do que? Da manifestação do poder dele, de uma forma sobrenatural, segundo e conforme as necessidades da época. Tem um exemplo de um juiz, que eu anotei aqui, o Sansão. Juízes 14:6 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente
que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Façamos uma reflexão. Humanamente, uma pessoa tem condição de despedaçar um leão? Não tem, nós sabemos que não tem. O irmão, a irmã talvez já foi brincar com um gatinho, uma gatinha, e o gato, a gata, rapidamente fez... Quem já tomou unhada de gato aí? Deixa eu ver. Eita, Laia, vocês não tem jeito mesmo. Quem já tomou uma unhada ou uma mordida de um cachorro? Deixa eu ver. Quem nunca tomou nenhuma unhada, nenhuma mordida, nenhum susto, nem nada? Deixa eu ver. Pois bem, o irmão sabe, a irmã sabe o tamanho da mãozinha de um gato e o estrago que ela faz a unha quando acerta alguém. Sabe o tamanho da pata de um cachorro e o estrago que faz a pata, que faz os dentes do animal quando... Imagina de um leão, o tamanho da... Já viu o gato quando ele faz assim? A pata dele, eu tenho uma gatinha lá, a Pepe. Quando ela abre a mão, assim, às vezes eu aperto ela, ela abre a mão fica quase do tamanho da minha. Imagina o tamanho da mão de um leão, quando ele faz assim. E a Bíblia diz, o poder do Espírito veio sobre Davi, quer dizer, sobre Sansão, perdão, de um jeito tal que Sansão despedaçou um leão. Despedaçou, sem ter nada na mão. Então, para a nossa realidade hoje, meu irmão, minha irmã, nós enfrentamos leões todo dia, sim ou não? Nós enfrentamos leões espirituais. E o mesmo poder que estava sobre a vida de Sansão é o poder que está sendo liberado sobre essa igreja na noite de hoje. É o mesmo poder, porque é o mesmo Espírito. A forma, a maneira de atuação é diferente, porque lá atrás o Espírito ele se apoderava da pessoa específica. Aqui não, aqui nós estamos no cumprimento daquilo que Joel profetizou. Há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz assim, é sobre a sua vida que o Espírito de Deus tem sido derramado para te dar poder, para vencer situações humanamente impossíveis. Amém? Então olha, Sansão, ele destruiu o leão. Tem ainda um outro texto que eu separei, Juízes 15, 14, diz assim, vindo ele, Sansão, a Leí, os filisteus, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, suas amarraduras se desfizeram nas mãos. Sansão estava amarrado, mas o Espírito de Deus se apossou da vida de Sansão de uma forma tal, trazendo a ele uma força sobrenatural. Aquilo que antes aprisionava, amarrava Sansão, agora nesse momento, a Bíblia diz, quem já tacou fogo no fio aí, não fio de energia, mas em linha, em barbante, e viu como que fica a marquinha do barbante do fio, da linha? Quem já fez isso? Quem já viu cisco de cana queimado? Qual irmã que já ficou brava porque caiu cisco de cana na casa? Eita, Laia. Pois a Bíblia diz que a corda na mão de Sansão ficou assim, como sendo algo que não tinha efeito algum. Tamanho era o poder do Espírito de Deus na vida dele. O outro texto ainda, Juízes 15, 15. Achou Sansão uma queixada fresca de jumento, estendeu a mão, a tomou e feriu com ela 1000 homens. Com outra
outras palavras, é interessante nós lembrarmos aqui: Sansão não feriu 1000 homens comuns como eu e você. Sansão feriu 1000 soldados. Eram soldados. Não era pessoa como eu e você que sai para dar um passeio, aí vem alguém de alegre com uma queixada de jumento e vai, toma uma queixada, toma. Não foi isso que aconteceu. Eram soldados. E Sansão com uma queixada. É como se nós pegássemos hoje uma queixada de jumento, uma cabeça de um boi que morreu, pronto, e nós desafiássemos a polícia militar, os soldados da polícia militar, os soldados da polícia civil, da guarda municipal. São soldados. O exército brasileiro são soldados, pessoas específicas, treinadas para combate, para batalha. Mas assim aconteceu com Sansão, com uma queixada de jumento. Sansão pegou e derrubou soldados. É normal alguém derrubar pessoa com queixada de jumento por aí? Não. Mas quando o Espírito de Deus está sobre a vida dessa pessoa, ela faz coisas que humanamente são impossíveis de fazê-la. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito de Deus agindo na criação, seja do céu, da terra, das coisas visíveis, invisíveis. Nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo na criação do homem. Nós vimos o Espírito Santo de Deus inspirando homens para a palavra de Deus chegar com clareza à vida de pessoas de acordo com as necessidades. Nós vemos o Espírito Santo de Deus agindo na vida dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, dos juízes. Nós vimos o Espírito Santo dando a pessoas específicas um poder sobrenatural, um poder descomunal, um poder que não temos condições de compreendê-lo. Agora, sabe o que é o melhor de tudo isso? É que isso tudo que acabamos de refletir, de uma forma muito resumida, acerca do Antigo Testamento, esse mesmo poder, esse mesmo Espírito, ele está aqui na noite de hoje, para fortalecer pessoas para a batalha dos dias atuais. A campanha de Pentecostes para a nossa vida marca exatamente isso, o revestimento do poder. Deus quer nos dar condições de derrubarmos leões nos dias de hoje. Deus quer te dar condições, meu irmão, minha irmã, para destruir os leões que têm te afrontado, que têm te amedrontado. Deus quer te dar condições verdadeiramente para que você despedace toda e qualquer amarra que esteja te prendendo. Deus quer te dar condições para colocar por terra os exércitos inimigos, os exércitos adversários, aqueles que vierem contra você para te destruir, para te fazer mal. Sansão era de Deus, os filisteus queriam acabar com a vida de Sansão. Você é de Deus e os inimigos querem acabar com a sua vida, mas Deus, ele te reveste a partir da noite de hoje, a partir desta data, para você vencer toda e qualquer circunstância em nome do Senhor Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, de um jeito simples, objetivo, eu procurei falar um pouco de como o Espírito agia no Antigo Testamento, e agora cabe a nós a aplicação para os dias de hoje. Cabe a nós agora, porque nós estamos aqui numa campanha de Pentecostes. Nós estamos aqui numa campanha onde o revestimento do poder está sendo derramado através da nossa fé. E eu pergunto para você, você quer comigo receber desse poder? A campanha fala para nós, a palavra foi dada a nós, que Deus, ele traria colheita abundante para a nossa vida no decorrer dessa campanha. Essa campanha marca colheita. E muitas vezes, para que nós possamos colher, para que você possa colher, meu irmão, você precisará da força para destruir o leão.
Talvez para você poder colher, você precisará da força de Deus para arrebentar as amarras que te prendem. Para você colher, você precisará de uma queixada de jumentos para pôr por terra todos e quantos adversários se levantarem contra você. Para isso, o poder deve ser buscado na noite de hoje. Eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Te convidar a se colocar em pé, para que sobre a sua vida o poder de Deus seja manifesto. Os músicos podem se posicionar, por favor. E eu quero que você agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E agora, até agora, Deus tem falado com você através da minha vida. Agora, você deve falar com Deus. Você deve de apresentar a sua vida a Deus. Talvez você venha para cá com problemas no casamento e humanamente você tem tentado resolver. Você já tentou, você está fazendo a sua parte, mas não está dando certo. Pois então, vamos colocar o poder do Espírito Santo para agir em seu favor no seu casamento. Talvez você venha para cá com problemas profissionais. Você tem enfrentado dificuldades na empresa onde trabalha, com clientes, com fornecedores, com o patrão, com a patroa, ou com os funcionários, com os colaboradores. Você tem tentado, mas as coisas não têm dado certo, e a sua força ela já chegou no limite. Então vamos buscar o poder de Deus para você vencer essa situação, essa dificuldade, essa luta, esse problema profissional. Talvez você venha para cá enfrentando dificuldades a serem vencidas financeiramente. Você quer ver acontecer, mas já tentou e não está dando certo. Deixa o poder do Espírito de Deus agir na sua vida. Alguma enfermidade, alguma situação que tem trazido a enfermidade para você, já tentou, mas não tem dado certo. Vamos nos sujeitar, nos submeter ao poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Em nome do Senhor Jesus, comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia, Jesus. Abra o seu coração a Deus. Agora é você e Deus. Você diz: Deus, eu quero que o Espírito que foi prometido sobre a minha vida seja manifesto agora. Agora é você e Deus. Fala: Espírito Santo, toca na minha vida. Fala: Espírito Santo, me dê essa força sobrenatural para vencer o pecado, para vencer o vício. Espírito Santo, me dê essa força sobrenatural para vencer o erro, para vencer as lutas, as provas. Espírito Santo de Deus, me dê essa força. Conversa com Deus agora. Vai tocando Deus nesse homem, nessa mulher. Vai tocando Deus nesse irmão, nessa irmã agora. Em nome do Senhor Jesus. Começa a soprar sobre essas vidas, Deus. Começa a soprar sobre essas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Derrama na tua unção, do teu favor, do
Manifesta, Deus, a tua graça sobre essas vidas agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Fale com Deus, irmão. Fala com Deus, irmão. Nós vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, o seu nome. Você que está aqui hoje e ainda não tem esse folder da campanha, dá um sinal com a mão aí do seu lugar. Nós vamos entregar para você o folder da campanha. Você que já tem o folder, segura na sua mão, porque nós vamos consagrar a Deus. Nós vamos consagrar a Deus. Os irmãos que nos acompanhavam pela web rádio Raízes de Judá, que Deus continue os abençoando e tenham todos uma ótima semana. Aqueles que nos acompanhavam através desse vídeo, tenham todos uma ótima semana, uma semana de colheita em nome do Senhor Jesus. Deus continue fazendo a obra nessas vidas.